Como você se sente em relação à possibilidade de enfrentar 25 anos? Eu não dou a mínima. Não me importo. Da ridicularização implacável de John Bravo, ele perde o caso sem nem ir a tribunal. Para a descrença de Gu. 40, você seria como? O que ele seria como? Isso tem que ser adolescentes de 16 anos. Como? Você já leu algo no Reddit e você está tipo, isso tem que ser crianças. Aqui está como fisiculturistas reagiram à possibilidade do Wes Watson ser trancafiado para sempre. Sean Jones, comentarista britânico de luta autodefesa. Sean Jones é um youtuber britânico cuja plataforma fica na interseção de comentários de autodefesa, cultura de luta e o que ele chama de exposição de falsos influenciadores alfa. Homens que performatizam dureza como exercício de marca em vez de como realidade vivida. Seus vídeos sobre a situação do Watson não foram uma única reação. Foram uma série, uma saga, uma acusação metodicamente construída de tudo. A filmagem do arresto, a câmera corporal e os papéis do processo civil revelaram a vasta e envergonhadora lacuna entre a persona de Watson e seu comportamento real sob pressão. Desde o seu primeiro vídeo sobre o assunto, Jones deixou absolutamente claro que isso não era simplesmente entretenimento para ele. Ou melhor, era no sentido mais genuinamente desconfortável da palavra. Toda essa sequência de eventos passou muito além de apenas ser entretenimento. Sinto que estamos vendo alguém estragar suas vidas em tempo real. E ainda assim Jones não conseguia desviar o olhar, e nem sua audiência, que respondeu com números que atingiram centenas de milhares de visualizações por vídeo. Ele dissecou a filmagem do filme John Bravo com um nível de cuidado que a maioria dos analistas de sala de tribunal respeitaria. Ele percorreu o Estatuto de Legítima Defesa da Flórida linha por linha e explicou precisamente por que o argumento de autodefesa de Watson, embora não totalmente desprovido de mérito no momento original do primeiro contato, desabou completamente no instante que o cinto saiu, os comparsas entraram e os chutes na cabeça começaram. Porque essa era a tese central de Jones em cada vídeo da série. O empurrão inicial de Brian pode ter sido defensável. O que se seguiu não foi. O que se seguiu não foi autodefesa. O que se seguiu foi o ego de 40 anos do Watson executando um script de prisão em uma academia cheia de câmeras de segurança. Se você convida pessoas para a academia para lutar e causa drama online e então alguém aparece para a frase não termina aí, Jones se certificou absolutamente de que sua audiência entendesse a distinção entre o que Watson poderia ter feito, afastado, neutralizado a ameaça, e parado ali. Exercitar a confiança interior que o próprio Watson pregava para 600 mil assinantes e o que o Watson realmente fez em vez disso. E então você fica muito excessivo com isso, socando o cara na cabeça 50 vezes. Isso não é autodefesa. A verdadeira abordagem de Jones nunca foi exclusivamente sobre o incidente em si. O que genuinamente o cativou, o que fez sua cobertura parecer mais do que um simples pilar era a filmagem da câmara corporal do arresto do Watson. Watson estava comendo em um restaurante com sua parceira quando os detetives chegaram. E então, na parte de trás de um carro da polícia na câmera, ele procedeu a fazer a única coisa que todo advogado do planeta teria lhe instruído a não fazer. Ele falou longamente, repetidamente. Ele trouxe o incidente sem ser solicitado, ofereceu contexto que ninguém pediu, e sistematicamente construiu um caso do promotor usando sua própria boca. Jones chamou isso de triste, não como um termo de simpatia, mas como uma descrição clínica precisa de observar alguém que genuinamente não conseguia processar a distância entre o que acreditava ter acontecido e o que a filmagem mostrava. Ele continuou. A polícia tentou se comunicar isso para ele várias vezes no dia do incidente. Para Jones, toda a saga do Watson era o conto de cautela definitivo para cosplay de combate impulsionado pelo ego na indústria de fitness. Toda a postura do mundo não protege quando as câmeras estão rolando, os advogados estão lendo, e a filmagem não negocia. Goob. John Dorsey, denunciante de fitness. Há um argumento convincente a ser feito de que a reação mais interessante à situação do Wes Watson veio não da pessoa que disse o máximo, mas da pessoa que deliberadamente disse o mínimo, e essa pessoa era John Dorsey, mais conhecido no mundo do fitness como Goob. Goob dirige o que é talvez a pista mais incomum e singular em comentários de fitness. Ele expõe fisiologias photoshopadas, não drogas de aprimoramento de desempenho, não programas de coaching de golpe, não fraude financeira, embora tenha surgido, mas especificamente a manipulação digital de imagens por influenciadores de fitness que estão apresentando uma versão de seu corpo que não existe na realidade física. Ele construiu um enorme segmento fazendo isso. Ele foi banido da página de exploração do Instagram pelo volume de denúncias em massa feitas contra ele e cultivou o que só pode ser descrito como uma rede de denunciantes dedicados que o enviam evidências como os detetives enviam pistas para um time de acusação. Se você já foi o alvo da atenção do Goob, você sabe o que a comunidade de fitness chamou de experiência. Você foi culpado. Ele é também, e esta é a parte crítica, um homem que não persegue drama. Ele deliberada e conscientemente evita o pilar. Quando a situação de Watson explodiu no início de 2025 durante o episódio de estreia de seu novo podcast, The Goob Show, hospedado em colaboração com Vlad Uden e Ed Maia Jr. de Generation Items, Goob foi perguntado diretamente sobre isso. Sua resposta começou com um detalhe que congelou a sala. Wes Watson me bloqueou. Eu não sabia quem ele era apenas porque esse nome está realmente tocando sinos, há algo quase poético nisso. O homem que havia bloqueado Goob preventivamente, presumivelmente calculando que tudo o que Goob um dia pudesse dizer sobre ele não seria lisonjeiro, havia feito assim antes de Goob ter jamais assistido a um único vídeo do Watson. O pré-bloqueio era em retrospectiva um homem identificando corretamente uma ameaça que não podia se permitir e então decidindo que a melhor opção disponível era simplesmente se apagar da vista de Goob. Não funcionou porque quando o anfitrião pressionou Goob sobre o que ele realmente pensava sobre o incidente, Goob não conseguiu inteiramente resistir a oferecer sua perspectiva e seu ponto de vista não era analítico. Não era legal. Era cômico no sentido mais genuíno da palavra. A comédia da pura incredulidade. Então e então ele começou a bater nele com se eu te contasse a história e então você me perguntasse as idades de todos os envolvidos e eu te dissesse que todos eram tipo 40. Ele não conseguiu terminar o pensamento antes do absurdo disso sobrecarregar a frase porque esse era seu ponto inteiro. Tire a marca do YouTube e a mitologia da prisão e a doutrina do macho alfa, e o que você tinha era um grupo de homens de meia-idade, homens nos seus 40 anos entrando em um confronto físico sobre uma briga que começou na internet, a mesma internet onde adolescentes discutem sobre videogames em sessões de comentários. Ele seria tipo, o quê? Ele seria tipo, isso tem que ser adolescente de 16 anos. Como? Você já leu algo no Reddit e você está tipo, isso tem que ser crianças. E eles são tipo, sim, eu e minha garota temos 47 e 50. Esse homem adulto está discutindo com o Wes em textos ou DMS e o Wes é tipo, vem para minha academia e luta comigo, e então o cara aparece e configura seu telefone, e então vai lutar com o Wes, estou assumindo que o cara pensava que estava apenas lutando com o Wes mas estava lutando com o Wes e 4 outros Wes. O veredito de Goob era devastador precisamente por sua brevidade. Ele não precisava de 50 vídeos e uma análise legal. Ele precisava de uma frase entregue no tom de um homem que genuinamente havia assumido que os participantes eram adolescentes antes de saber o contrário.
Ele condensou todo o peso moral da situação na observação de que homens adultos, homens com marcas, plataformas e centenas de milhares de pessoas assistindo-os haviam decidido que uma luta de boxe sobre briga online era um uso razoável e proporcional de sua tarde. Ele não desculpou a violência. Ele apontou o aspecto de grupo explicitamente. 4 contra 1, um cinto usado como arma, chutes na cabeça, como tendo cruzado a linha que pudesse ter existido entre um confronto físico estúpido mas compreensível e um criminoso. Como você parece um primo porque você não vai lutar com esse cara 1 a 1. Você vai convidá-lo para lutar e então tipo pular nele e então 2 como cara você pode perder sua liberdade por um período considerável de tempo. Você é uma figura pública que agora está televisionada em agressão e há como há obviamente alguns componentes maliciosos aqui. Ele o chutou na cabeça mas então Goob fez algo raro no discurso do Watson. Ele recuou. Ele explicou por que não ia fazer um vídeo dedicado sobre isso e a razão não era desinteresse, era princípio. John Bravo já estava fazendo o trabalho pesado na história, produzindo múltiplos breakdown detalhados que já estavam alcançando audiências massivas. E se amontoar, se adicionar a si mesmo na fila de reatores, fazendo essencialmente o mesmo vídeo de ângulos de câmera ligeiramente diferentes, era exatamente o tipo de conteúdo repetitivo perseguidor de tendências que o Goob construiu sua identidade inteira recusando. Bem, agora eu estou tipo, então eu odeio tipo ou eu odeio andar na onda do cara John Bravo, está tipo esmagando agora. Sua audiência veio até ele. Ele explicou para coisas que não haviam sido ditas já 100 vezes. A história do Watson já havia sido dita 1000 vezes, e para Goob era razão suficiente para permanecer em sua pista. Era de certa forma um comentário mais convincente sobre a situação do Watson do que a maioria dos vídeos de comprimento completo conseguiu produzir. Cali Músculo, fisiculturista profissional IFBB. Há reações que envelhecem como vinho fino, nuançadas, cuidadosamente consideradas, melhorando em retrospectiva com o tempo e contexto adicional. E então há reações que envelhecem como leite deixado em um carro quente durante um fim de semana longo. A reação de Kaylee Muskell à situação de Wes Watson cai firmemente, enfaticamente, e em velocidade considerável na segunda categoria. Kay Muskell, nascido Charles M.C. Reynolds, fisiculturista profissional IFBB, ex-residente das prisões San Quentin e Tehachapi, sensação viral de fitness, ator de Jaico e comercial do Taco Bell, fundador da Fundação S-Conticon, e homem que sofreu um ataque cardíaco quase fatal em 2021 e é por qualquer medida razoável. Uma das figuras mais reconhecíveis no pipeline de influenciador S-Cont. Ele viveu todo o arco em si mesmo. Prisão, transformação física, fama, acerto de contas de saúde, um segundo evento cardíaco em janeiro de 2026. Ele passou por o suficiente que sua perspectiva sobre a situação de Watson deveria em teoria ter sido uma das mais encamadas e valiosas disponíveis. O que ele realmente disse foi que ele, Wes Watson, e seu comparsas Big Boy eram o equivalente moderno de Jesus Cristo. O criador do YouTube Kenny Cole capturou e reagiu a isso completamente em seu vídeo. A situação de Key Muskell e Wes Watson é louca. A defesa que Key ofereceu começou relativamente modestamente. Estou tentando ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Bem, não estou tentando. Eu estou. A defesa de Kelly do trio foi enraizada em uma convicção, ou pelo menos a performance de uma convicção, de que o que ele, Watson e Big Boy estavam fazendo era fundamentalmente filantrópico. Não apenas influenciadores de fitness vendendo programas, salvadores, mentores para homens sem direção, irmãos mais velhos para homens que nunca haviam sido mostrado que a disciplina poderia alcançar, provedores de algo que nenhuma quantidade de crítica de mídia poderia quantificar ou descartar. Eles se mudaram para Miami juntos. Eles se exercitaram juntos. Kai modulou alguns de seus próprios programas após a abordagem do Watson. Sua aliança era real, sua amizade visível e sua sobreposição de marca substancial. E então Kai escalou a comparação para um lugar que até mesmo seus seguidores mais devotos acharam difícil de acompanhar. É como Jesus, cara. A reação de Kenny Cole a isso foi um estudo no tipo de contenção que só pode vir de uma pessoa que ouviu muitas coisas extraordinárias ditas em vídeos do YouTube. Ele pausou.
Ele observou com a calma clínica de um homem que genuinamente viu tudo o que a internet tem a oferecer que Kai Moscow estava de fato se apresentando como Jesus moderno, não como uma metáfora, não como uma ornamentação hiperbólica com convicção. A comparação com Trump também foi feita. A comparação com todos os grandes personagens na história que haviam sido perseguidos enquanto faziam um bom trabalho. Uma categoria que Kai argumentou incluía a si mesmo, Watson, Big Boy, Trump, e como já estabelecido, Jesus em si mesmo foi feita com sinceridade igual. Nós estamos aqui, eu, Big Boy, o que estamos mudando vidas, ajudando vidas, milhares e milhares. Cara, a resposta de Cole foi perguntar à audiência diretamente se esses 3 homens genuinamente ajudaram milhares de pessoas de qualquer forma significativa e verificável. Alguém poderia, qualquer um, nomear um deles nos comentários. Apenas um único testemunho confirmado entre os milhares. A sessão de comentários por todas as contas não transbordou com candidatos. É eu e os caras, eu, Big Boy West, todos falando sobre ajudar as pessoas o máximo. Por que nós, os ESCOM, estamos ajudando mais vidas do que esses caras que nunca foram para a cadeia? O que tornou o breakdown de cogeninamento valioso não foi a zombaria, embora não houvesse escassez dela, mas o ponto subjacente que iluminou sobre a estrutura da defesa de Watson. Kai não estava argumentando que o Watson era inocente. Ele não estava se engajando com a filmagem ou a lei ou o processo civil. Ele estava argumentando que Watson era uma boa pessoa no sentido cósmico e que boas pessoas no sentido cósmico são perseguidas. Era uma defesa construída em um nível de abstração tão elevado que fatos legais ordinários não conseguiam alcançá-la. E foi entregue com sinceridade completa por um homem que genuinamente passou por o suficiente em sua própria vida que a sinceridade ao menos não estava em questão, mesmo que a lógica fosse. Dave Palumbo e John Ruman com o Wackpack. Se Kai Moscow trouxe a defesa cósmica e Sean Jones trouxe a acusação cirúrgica, Dave Palumbo e John Romano trouxeram algo totalmente diferente. A perspectiva cansada e exasperada de homens que passaram décadas vendo o mundo do fisiculturismo e fitness mastigar a si mesmo de dentro para fora e que reconhecem a situação de Watson não como algo chocante, mas como algo trágico, entediante e inevitável. Palumbo é, por qualquer contagem razoável, uma das vozes mais duráveis na mídia de fisiculturismo. Um fisiculturista veterano transformado em comentarista e fundador de Eric's Moscow. Ele cobriu a indústria através de escândalos suficientes, implosões e contos de cautela para ter desenvolvido um senso finamente calibrado de quando está assistindo um homem construir algo genuinamente impressionante versus quando está assistindo um homem construir um santuário para seu próprio reflexo. Romano traz décadas de experiência das páginas de revistas de fisiculturismo, o ouvido de um escritor para o detalhe revelador e uma tolerância similarmente baixa para disparates de automitificação. Em 11 de fevereiro de 2025, dias após o formal arresto de Watson, o par dedicou um segmento substancial de seu episódio ao vivo After Hours para a situação, juntados por seu elenco rotativo de co-anfitriões cômicos, de Wackpack. O vídeo é intitulado Wes Watson Prison Sentence After Hours Live, 11 de fevereiro de 2025. E é, de uma forma estranha, uma das análises mais equilibradas produzidas por qualquer um com uma grande plataforma. Porque Palumbo e Romano estavam dispostos a dizer algo que a maioria dos reatores no Pilar não eram, que Watson costumava ser bom nisso. Sua cabeça ficou muito grande. Sua primeira semana fora da prisão. Seu conteúdo era realmente bom. Ele estava inspirando pessoas, mas então chegou ao ponto em que todo o dinheiro foi para sua cabeça. Esse reconhecimento de que houve uma versão de Wes Watson que valia a pena assistir. Uma versão cujo conteúdo servia a um propósito genuíno e movia pessoas de formas reais é o que separou a análise de risco músculo da cobertura pura de Shod e Freuda que dominou a maioria do resto do discurso. Palumbo não estava celebrando a queda do Watson. Ele estava genuinamente lamentando o desperdício disso. Desapontado da forma como você ficaria desapontado em um lutador que tinha todas as ferramentas para se tornar um campeão e depois passou seus anos de prima em coisas que nada tinham a ver com o ofício. Porque a observação central que Palumbo continuava retornando no segmento não era a violência em si. Era a natureza absolutamente despropositada e desnecessária da decisão de se envolver. Watson tinha um Lamborghini. Ele tinha a renda, a plataforma, a posição legal de um homem livre que tinha cumprido sua pena e construído algo extraordinário do nada. Ele estava em todo sentido material ganhando e a resposta apropriada para um desafiante aparecendo em sua academia era óbvia. Ele deveria estar rindo desses caras enquanto está dirigindo seu Lamborghini para longe. Essa frase contém uma masterclass no que o sucesso financeiro deveria fornecer. Não apenas conforto, não apenas status. Velocidade de escape das situações que costumavam ser inevitáveis quando você não tinha opções. Watson tinha opções e ele caminhou de volta para uma situação que poderia custar sua liberdade voluntariamente porque alguém havia vindo para sua academia e o empurrado. O grupo também dissecou a mecânica do assalto com a franqueza brusca de homens que não precisam fingir que a filmagem é ambígua. O cinto, a extremidade da fivela, os compassas que entraram, os chutes na cabeça de um homem que já estava caído. Cada uma dessas escolhas era uma acusação adicional, um exibe adicional, um ano adicional de exposição potencial de sentença. Eu não sei porque o Wes pegou no cinto. Ele poderia ter nocauteado esse cara de qualquer forma. Por que você pegaria em uma arma? E por baixo de tudo, a análise legal e a zombaria e a descrença genuína corria uma pergunta que Palumbo e Romano retornavam repetidamente. Qual lição exatamente este episódio inteiro deveria estar ensinando à comunidade de fitness que olhava para Watson? Porque a lição que Watson havia passado anos vendendo era sobre controle, sobre dominar o impulso, sobre escolher a resposta mais difícil, mais disciplinada em vez da fácil. E então, com a internet inteira assistindo, ele demonstrou o exato oposto. Seja o homem maior e se afaste. Isso teria sido uma lição melhor para a comunidade de pessoas que ele está tentando inspirar. Essa foi a parte que mais doeu em sua cobertura. Não a exposição criminal, não as apreensões de ativos, nem mesmo o processo civil. Era a hipocrisia de um homem cuja marca inteira estava apoiada na proposição de que ele havia dominado seus impulsos, desmontando essa proposição no tempo que leva para um estranho empurrá-lo no peito em sua própria academia. Greg Doucet, fisiculturista profissional IFBB, cronista mais implacável do YouTube sobre Watson. Se há uma única pessoa no mundo do fitness que tratou a situação de Wes Watson não como um evento de notícia a ser reportado, mas como uma série dramática de longa duração a ser narrada, analisada e completamente apreciada à custa de Watson, essa pessoa, além de qualquer dúvida razoável, é Greg Doucet. Doucet é um fisiculturista profissional IFBB e um dos comentaristas de fitness mais prolíficos do YouTube. Um homem que construiu sua plataforma enorme chamando hipócritas, expondo o uso de esteroides, defendendo atletas naturais e aplicando o que ele considera a luz fria da realidade nutricional e biológica às afirmações feitas pelos autopromotores mais descarados da indústria de fitness. Ele há anos se posicionou como uma voz anti-hype em um gênero se fugando em hype. E com Watson, ele encontrou a história de hype da década, uma que continuava entregando novo material em uma taxa que mal conseguia ser processada. Sua série sobre a situação corre pelo menos 5 ou 6 vídeos principais e continua se desenrolando através de atualizações bem into 2026. Ele batizou Watson com um catálogo rotativo de apelidos cômicos.
Les Watson, Peggy Watson, Peg Watson, implantado com a dedicação de um homem que fez um investimento pessoal genuíno no trocadilho. Ele documentou a deterioração física visível do Watson enquanto o estresse legal se acumulava, atribuindo a perda de tamanho dramática ao que ele eufemisticamente descreveu como cheira a creatina. Ele analisou colapsos de depoimento, julgamentos à revelia, apreensões de ativos e colapsos de relacionamento com entusiasmo igual e consistente. Ele foi por qualquer medida o cronista mais abrangente da queda do Watson que o YouTube produziu. Mas o que levou sua cobertura acima de simples zombaria? O que deu isso o fio de um argumento genuíno era a pergunta que ele continuava retornando em cada vídeo da série. Eu pergunto a você, vale a pena ter essa imagem de cara durão? Se gabar do fato de que você bateu em alguém, se gabar de quanto dinheiro você tem, agir como se você não se importasse com o dinheiro, mas no entanto é tudo que você parece se importar. E então agora que você perdeu tudo, o que você vai dizer a seguir? É uma pergunta genuinamente válida, não porque é simpática a Watson. Do C deixa abundantemente claro que não é, mas porque força uma audiência a se envolver com a lógica real da marca de macho alfa. Qual é a proposta de valor de performatizar a dureza se a performance custa a você tudo que dureza deveria proteger? O que significa ser o homem mais durão na sala? Se ser o homem mais durão na sala te envia de volta para a instituição em que você já passou 9 anos, sua cobertura do processo civil foi particularmente selvagem em sua franqueza. Watson inicialmente havia falhado em responder à reclamação civil de 57 páginas apresentada por Haq Ibrahim, uma falha que sob a mecânica de procedimento civil teve consequências imediatas e severas. O juiz entrou com um julgamento à revelia. Sem Watson aparecer em tribunal, sem uma única palavra de defesa legal oferecida, o caso já havia se virado contra ele. Ele perde o caso sem nem ir a tribunal, até então nem se defender. A descrença de Doucette foi igualada apenas por sua alegria. Para um homem que havia passado meses prevendo que a situação legal do Watson explodira sob o peso acumulado de sua própria estupidez prevenível, vê-la realmente explodir sob o peso acumulado de sua própria estupidez prevenível era uma satisfação específica e profunda. Sua cobertura de acompanhamento não amoleceu. Se algo, acelerou. Havia uma linha contínua em cada episódio da cobertura de Doucette que ele nunca deixava sua audiência esquecer. A deterioração física era real, visível, e em sua análise, diretamente conectada ao que quer que o Watson estivesse passando de portas fechadas. O músculo estava desaparecendo, o rosto estava afundado, a marca estava se desintegrando. E correndo através de tudo, por baixo dos apelidos e dos plugs de suplemento e dos beats genuinamente engraçados, havia uma declaração de esperança que Doucette fez com zero desculpas e sinceridade completa. Foi um momento raro de honestidade desprotegida em um gênero que tende a vestir shot e freuda em roupas mais apresentáveis. Doucette queria que Watson fosse para a cadeia, não porque ele odiasse o homem exatamente, mas porque havia concluído após assistir tudo desdobrar em tempo real que Watson não havia ainda absorvido a lição que 9 anos na prisão deveria ter já ensinado. E até que ele absorvesse, nenhum julgamento civil e nenhum vídeo do YouTube ia mudar a trajetória de para onde tudo isso estava indo. Wes Watson em si, o homem no centro de tudo. E então, finalmente, ao homem em si. Porque a reação mais extraordinária para Wes Watson enfrentando 25 anos na prisão, mais extraordinária que os breakdowns legais metodicamente construídos de Sean Jones, mais extraordinária que Kay Moskal comparando a si mesmo a Jesus, mais extraordinária que a documentação jubilosa de Doucette da queda, mais extraordinária que a desapontamento genuíno de Palumbo e Romano, era a reação de Wes Watson, que em nenhum ponto documentado publicamente parecia ter processado o que estava acontecendo a ele como algo que exigia uma mudança material em postura, abordagem ou comportamento. A entrevista de Vlad TV parte 9 gravada enquanto o julgamento era iminente e as acusações eram completamente formadas é um dos documentos mais notáveis de uma postura psicológica específica que a era da internet tornou unicamente visível. É a postura de um homem que decidiu que a resposta apropriada para uma ameaça legal existencial é performatizar a equanimidade tão total que representa a paz interior genuína ou um mecanismo de enfrentamento operando em algo, aproximando-se de escala industrial. O entrevistador, para seu crédito, não amoleceu a questão central. Quanto tempo você está enfrentando? "25 anos. Exatamente do que você está sendo acusado." "Eu não sei." "Eu não posso realmente falar sobre nada disso." "Nem pode falar sobre o tempo ou qualquer coisa." 25 anos dito em voz alta assim no staccato cortante de negócios de alguém confirmando uma reserva de almoço em vez de um retorno potencial de múltiplas décadas para a instituição que já havia tirado 9 anos da primeira metade de sua vida adulta. O número pousou na entrevista com um peso que o entrevistador pareceu sentir acutamente e que Watson pareceu estar ativamente, quase atleticamente, se recusando a sentir. E então veio o acompanhamento. "Como você se sente em relação a enfrentar potencialmente? Eu não dou não me importo." Há uma versão dessa resposta que é se não admirável pelo menos coerente. A versão onde um homem que já fez 9 anos decidiu que o medo de encarceramento não governará mais suas escolhas, aceitou as consequências de suas decisões com a equanimidade de alguém que genuinamente fez paz com um futuro imprevisível. Essa versão é plausível. É também quase impossível de fora distinguir da versão onde um homem performatizou destemor como comportamento de marca tão consistentemente e por tanto tempo que a performance reescreveu a realidade emocional subjacente. Não, eu sou uma lenda. Eu sou uma lenda. Uma lenda. Não um homem que pode voltar para a prisão por um quarto de século. Não um conto de cautela se desenrolando em tempo real em uma plataforma que havia sido construída tijolo por tijolo na mitologia de sabedoria aprendida e disciplina ganha. Uma lenda cuja ausência da internet serviria apenas para confirmar a mitologia em vez de refutá-la. Watson havia construído um framework no qual ir para a prisão não era uma consequência mas um ponto narrativo, prova da história em vez de seu fim. Ele havia feito 9 anos uma vez. O mundo havia continuado girando. Ele havia emergido e construído algo notável. Desta vez, presumivelmente, o mundo também continuaria girando. O que foi mais revelador na entrevista não foi nenhuma citação singular, mas o padrão por baixo de todas elas. O advogado que o próprio Watson disse que o socaria na cara se ele falasse qualquer coisa sobre o caso. A admissão de que um acordo de plea de 5 anos havia sido oferecido. 5 anos e recusado. As referências casuais ao colapso contínuo de sua vida pessoal. A ex-namorada que havia deixado, a enteada que havia ajudado a criar que não era mais acessível a ele. A ausência de filhos biológicos porque, como ele disse, ele simplesmente não quis se comprometer com isso com as mulheres em sua vida, e então a chegada através de todo esse inventário de perdas naquilo que soava muito como o subtexto emocional real por baixo de toda a bravata. O que restava para perder?
Ele pareceu estar perguntando não como um gesto niilista, mas como um exercício real de contabilidade, e a entrevista não forneceu nenhuma resposta tranquilizadora. Bem, espero que funcione para você.